Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Maia, professor de Química, e hoje nós vamos falar de um assunto bem tranquilo, mas tem gente que confunde e erra isso até hoje, que são as reações de combustão, tá? Primeiramente, o que vem a ser uma reação de combustão? Nada mais é que uma reação de queima, tá? Quando eu estou queimando o carvão na churrasqueira, eu estou tendo a combustão do carvão. Se eu queimo uma folha de papel, eu estou tendo a combustão dessa folha de papel, tá? E no caso, o que eu preciso ter para que ocorra uma combustão? Eu preciso de um combustível, que é o que vai ser queimado, e eu preciso do meu comburente, que é quem vai promover a queima do combustível. Então, se numa reação química os reagentes é o que eu preciso para ela acontecer, se faltar combustível não tem combustão, se faltar comburente também não tem combustão, tá? Vamos falar disso aí, da necessidade de ter os dois. E aí, gente, esse combustível, né? Porque olha só, a gente tem que saber montar essas equações. Se uma prova fala assim, não sei o que, a equação de combustão do etanol, tem que saber montar. E aí eu tenho que saber equação de combustão do etanol. O meu combustível, quem vai ser queimado, é o etanol. Combustão tem que ter comburente, então eu vou adicionar oxigênio. E aí que são elas, porque existem três tipos de combustão: a completa, a incompleta e a incompleta com formação de fuligem. A combustão completa, ela tem como produto CO2 e água. Então, se ele falou, escreva a equação de combustão completa do etanol. Etanol é o meu combustível, combustão tem que ter comburente, então eu adiciono O2. Se ele falou que é completa, tem que produzir CO2 e água, sempre. Se for uma combustão incompleta, eu formo monóxido de carbono e água. E se ela for incompleta com formação de fuligem, aí a gente forma carbono sólido e água, tá? Fuligem é carbono sólido. Aquela fumaça que a gente vê, aquela fuligem, aquilo não é um gás, tá? Aquilo é partícula sólida em suspensão no ar, porque gás a gente não enxerga, tá bom? E detalhe, na prática, gente, na verdade, forma é tudo junto. Porque está produzindo CO2, está produzindo monóxido, aí forma fuligem também. Então, na prática, forma tudo junto. Mas numa questão de prova, se ele me falou completa, CO2 e água. Incompleta, CO e água. Se ele falou incompleta com formação de fuligem, é C e água. Se ele não falar nada, é sempre completa. E eu também já vi algumas questões, mas aí, olha, eu não sei de cor. Eu não sei falar, se vai ser completa ou se vai ser incompleta. A questão tem que me indicar o que ela quer. Tá? Mas eu já vi questão de vestibular que falava assim: a combustão incompleta de um determinado combustível produziu, além de água, quantidades iguais de CO e CO2. Então aí nessa combustão eu tinha que colocar no produto água, CO e CO2, porque ela me contou. Se ela não me fala nada, é uma dessas três aqui, tá? E detalhe, coloquei aqui três exemplos para vocês fazerem, para a gente saber e identificar. E eu vou fazer uma observação muito importante aqui. Eis aqui C8H18, né, o isoctano da gasolina, e aqui o etanol, C2H5OH. Então eu fiz as três combustões deles. As duas primeiras da gasolina, do isoctano, percebam que a primeira produziu CO2, então ela foi completa. A segunda produziu CO, ela foi incompleta. E essa aqui, a do etanol, produziu CO2, ela também é completa. Para que eu coloquei essas três aqui e repeti a da gasolina? Só para vocês entenderem e para poder mostrar o seguinte. Tá, completa, incompleta, decorei. Agora, na prática, o que define se uma combustão vai ser completa ou incompleta? Tem dois fatores. Quer dizer, na verdade, tem um fator só, que é: tudo vai depender da disponibilidade de comburente que a gente tem.
Tudo depende da quantidade de oxigênio disponível que nós temos. Seguinte, olha só. Primeiro eu vou comparar a completa da gasolina com a completa do etanol. Percebam que aí vem o segundo fator, né, que eu ia mencionar antes. Para saber, é lógico que eu dependo da quantidade de oxigênio. Então, se eu tenho muito oxigênio disponível, essa combustão tem tudo para ser completa. Só que tem um detalhe. Olhem só o fato. Queima da gasolina. Eu necessitei de 25 meios mols de O2, 12,5 mols de O2. Combustão completa do etanol. Eu precisei de 3 mols de oxigênio. Ou seja, como a gasolina é um combustível que tem uma maior quantidade de átomos de carbono, automaticamente isso quer dizer que eu preciso de muito mais oxigênio para que essa queima seja completa. Onde eu quero chegar? Quanto maior for o meu combustível, mais oxigênio, mais comburente eu vou precisar para a queima. Então essa queima tem mais chance de ser incompleta. Da mesma forma, aí aqui fica mais, aqui é melhor, tá? Essa análise aqui é mais importante, essa próxima que nós vamos fazer agora. Tá aqui a queima da gasolina completa e incompleta. Percebam que a completa precisou de 25/2 mols de oxigênio e a incompleta de 17/2 mols de oxigênio. A incompleta consumiu menos oxigênio. O que eu quero dizer? Quanto menos oxigênio disponível, mais chance dessa combustão ser incompleta. Quanto mais oxigênio disponível, mais chance dela ser completa. Então, como eu falei, as questões têm que me indicar. Escreva a combustão completa do etanol. Aqui está a completa e a incompleta da gasolina. Se ele falou assim, escreva a combustão da gasolina, completa ou incompleta? Eu não sei. Mas na verdade, como eu falei, se não falar nada é sempre a completa. Se ele quiser a incompleta, ele vai falar que ele quer a combustão incompleta. Ou então, para que eu mostrei essa questão do oxigênio? Uma, para vocês saberem na prática, e segundo, tem questão que costuma falar assim, escreva a combustão da gasolina em supondo uma atmosfera rica em oxigênio. Ele está deixando claro que vai ser completa. Em uma atmosfera pobre em oxigênio. Em uma atmosfera pobre em oxigênio, sabendo que ainda há formação de produto sólido. Então ele está me falando que é incompleta com fuligem. Gente, 2 casos na prática para vocês. 2 casos na prática. O primeiro é que todo mundo já fez em casa. Se eu coloco uma vela para queimar, e aí de repente eu tampo essa vela, vai passar um tempinho e ela apaga. Ela apaga porque o comburente acabou. Se não tiver comburente, a combustão não ocorre. Carvão na churrasqueira. Se passar um tempo lá e eu não for repondo o carvão, vai apagar a churrasqueira, porque eu preciso de combustível. Agora, volta na vela. Quando eu tampo o copo, depois de um tempinho ela vai apagar. Mas se vocês perceberem, perto de apagar, ela começa a formar uma fumaça preta lá dentro. Por quê? Porque o oxigênio está acabando. Pouco oxigênio, pouco oxigênio, pouco oxigênio. Aí eu começo a formar cada vez mais fuligem. Outro exemplo, outro prático, e esse é triste, aconteceu aqui na minha região, aqui em Belo Horizonte. Um casal, já tem uns 4 anos, se eu não me engano, foi passar o final de semana numa pousada. E aí, nessa pousada, eles ficaram muito frio, né? A região onde eles estavam. Eles ficavam num quarto que tinha uma lareira. Eles acenderam a lareira. Foram dormir, deixaram a lareira acesa e as janelas todas fechadas. O que aconteceu? Durante a madrugada, o carvão, a lenha, não sei o que era, continuou pegando fogo lá dentro.
produzindo CO2. O CO2 não faz mal para a gente, vamos dizer assim. Né? O problema do CO2 é o aquecimento global e tal. Só que, à medida que foi havendo a queima dentro do quarto deles lá, do chalé deles, o oxigênio que eu preciso para a queima foi acabando. E à medida que o oxigênio acaba, essa combustão tem cada vez mais chance de ser incompleta. Então estava queimando o combustível, queimando a lenha lá na lareira, gastando o oxigênio dentro do quarto para isso. Janelas fechadas, não tinha como eu repor o oxigênio dentro do quarto. E aí essa queima foi sendo cada vez mais incompleta, parou de produzir CO2 e começou a produzir o quê? Monóxido de carbono, que é um gás tóxico, incolor e sem cheiro. E infelizmente esse casal acabou falecendo. Ou seja, eles dormindo, eu ia falar que eles acordaram mortos, mas não, né? E na verdade eles nem acordaram, porque o monóxido de carbono tóxico matou os dois por asfixia, tá? Então, o que manda isso é a disponibilidade de oxigênio que eu tenho no ar. Quanto mais oxigênio, mais completa ela tende a ser. Quanto menos oxigênio, mais incompleta ela tende a ser. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.